Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de banco de dados, modelagem de banco, beleza? Hoje a gente vai estudar a continuação do nosso conteúdo da aula passada, tá bom? Entidade e relacionamento. Hoje nós vamos aprender algumas coisas sobre atributos, os tipos de atributos e cardinalidade, beleza? Então a gente vai iniciar, continuando aqui na aula passada, só relembrando que a modelagem de banco de dados ela é dividida em três partes, tá? Existem três tipos de modelagem no banco de dados. A primeira, a qual a gente deve iniciar a modelagem de banco de dados, é o modelo conceitual, galera. Esse modelo conceitual é muito importante, tá bom? Ele descreve quais os dados que vão ser inseridos no banco de dados, beleza? De uma forma bem simples, de uma forma bem generalizada, tá? O segundo tipo de modelagem é o modelo lógico. Esse modelo lógico descreve como os dados serão inseridos no sistema, tá bom? Ele descreve as características de cada atributo, como o tamanho, o tipo de atributo e, por último, o modelo físico, que descreve, através do código SQL, os comandos que serão inseridos diretamente para criar o banco de dados, criar a tabela, alterar a tabela, inserir dados na tabela e manipular esses dados. Beleza? Continuando aqui, a gente tem um modelo aqui do modelo conceitual, através do modelo entidade relacionamento, que é o modelo utilizado no modelo relacional, no banco de dados relacional, beleza? E aqui é um exemplo que a gente tem de modelagem conceitual, tá? Um exemplo de modelagem lógica são as relações que estão ligadas entre si, com todos os atributos de cada relação e o tipo de cada atributo, tá? Tamanho, tipo e tudo mais. Agora, por último, eu tenho um modelo aqui, um exemplo de modelo físico, tá? O modelo físico, ele traz os códigos do SQL, que fazem a criação da tabela, alterações de uma tabela, manipulação de uma tabela, inserção de dados, né, nessa relação. Só lembrando que tabela e relação é a mesma coisa, tá, gente? Em computação, as tabelas nós chamamos de relação, beleza? É por isso que o modelo é modelo relacional, tá? Bem, modelo entidade e relacionamento. Ele é representado pelas entidades, que nós já vimos na aula passada, os atributos, relacionamento e cardinalidade. Tá? Vou comentar rapidamente um pouco de cada um. A entidade, define-se a entidade como aquele objeto que existe no mundo real, com identificação distinta e um significado próprio. Então, a entidade ela tem as suas próprias características. Tudo aquilo que tiver atributo, significado do mundo real que a gente pode trazer para o nosso sistema de banco de dados, isso é uma entidade, beleza? No modelo MER, a entidade ela é representada por um retângulo, tá? Aqui é um exemplo de entidade, nós temos uma entidade funcionária, uma entidade dependente, tá? E esse losango que liga as duas entidades é chamado de relacionamento, beleza? E essa numeração que fica nessa ligação das entidades com losango é chamada de cardinalidade. Mais para frente a gente vai aprender como fazer a cardinalidade do nosso diagrama do modelo MER, beleza? Os atributos são as características de cada entidade. A gente sabe que toda entidade ela necessita no nosso sistema de ter esses atributos, tá bom? Os tipos de atributos a gente vai ver a seguir, beleza? Atributo simples ou atômico. Aí é o seguinte, a gente vai vir para cá, para o BR modelo. Aqui no canto direito, né? Todo mundo baixou, tá? No vídeo anterior, tá, galera? Como é que baixa lá e como é que usa esse programinha para a gente desenvolver o MER, modelo entidade e relacionamento. Para criar entidade aqui na barra de ferramentas, a gente tem aqui a primeira opção, é entidade aqui, tá? Primeira entidade, aqui é a tabela de propriedades, tá? A gente vem aqui, seleciona a entidade e altera o nome da entidade. Vamos colocar aqui funcionário,
quiser colocar com acento não tem problema, mas eu não me digo colocar com acento, tá bom? Vamos lá criar uma próxima entidade agora. Aqui. Fazer sempre as entidades alinhadas. Colocar o nome aqui. Dependente. Muito bem. E o relacionamento que essas duas entidades possuem. Vou colocar aqui essa segunda opção, losango. Vou alterar o nome aqui. A gente faz a seguinte pergunta para a gente colocar um verbo nesse relacionamento. Tá? O relacionamento, esse losango, ele é representado por um verbo. Beleza? Sempre no infinitivo, de preferência, galera. Todo funcionário possui dependentes ou tem dependentes. Tá? Vamos colocar aqui possui. Muito bem. E para a gente colocar a ligação entre eles, venho aqui e coloco a ligação. Muito bem. Venho novamente aqui e coloco a ligação. Beleza. Terminei aí de criar o meu MER, modelo entidade relacionamento. Agora eu vou colocar aqui alguns atributos, tá? Lembrando que o primeiro modelo que a gente viu é o modelo simples ou atômico. O que é esse atributo simples ou atômico? O simples, atômico, é a menor parte, vem de átomo, atomicidade. Então não tem como dividir. Então se nós temos aqui, por exemplo, vamos colocar aqui um atributo, e o nome desse atributo ele vai ser, vou colocar aqui ID, de ID funcionário, é o código. Tá? Ele é o código, ele é um atributo. Tá? Todo funcionário tem um código, tem uma matrícula. Tá? E nesse caso, todo funcionário só tem uma matrícula. E cada um, eu não posso dividir matrícula 1, matrícula 2. É por isso que é atômico. Tá? Porque ele é a menor, já é a menor unidade, não tem como dividir mais. Vou colocar um outro aqui, por exemplo, o nome. Tá? Vou colocar aqui nome. Beleza. Não tem como dividir nome, gente. Meu nome é Eduardo, vou colocar Eduardo. Né? Não faz sentido botar depois do, entendeu? É por isso que é atômico, porque atributo é indivisível. Tá? Um outro exemplo de atributo é o atributo multivalorado. Vamos ver aqui então um atributo multivalorado. Deixa eu só identificar aqui esse ID funcionário. Ele é um atributo diferente dos demais, tá, gente? Eu vou explicar ele por quê daqui a pouquinho. Vamos colocar aqui um atributo multivalorado, tá? Por que o atributo ele é multivalorado? É porque ele possui vários valores. Todo atributo que ele possui vários valores, ele é um atributo multivalorado. Vou colocar um exemplo aqui de contato. Vou colocar aqui. Contato. Bem, gente, uma pessoa, ela pode ter um número de telefone, beleza. Ela pode ter 2 números de telefone? Sim, ela pode ter 2, 3, ela pode ter vários números de telefone. No entanto, esse atributo ele só pode registrar um número de telefone. E por que ele possui mais? É necessário que a gente altere o tipo de atributo dele, tá? Então a gente vai colocar aqui do lado esquerdo, multivalorado. A gente vem aqui, escolhe, muda para sim. Ó, a partir desse momento, o nosso diagrama muda. Ó. Esse atributo ele passa a ter aqui uma cardinalidade. Significa dizer que no BR modelo, tá, gente? A partir do momento em que o camarada colocar o contato dele aqui, a gente entende que ele pode ter um ou vários contatos. Então, ele é multivalor, ele tem vários valores. Multi vem de vários, beleza? E vamos ver o próximo aqui. O próximo atributo é o atributo composto. Por que atributo composto? Vou botar aqui. Por que atributo composto? Bem, atributo composto porque ele pode se dividir em 2 ou mais partes. É diferente de celular, de número de celular. Por exemplo, que tem vários celulares, mas continua sendo número de celular. Um exemplo de atributo composto é endereço. Então, vamos colocar aqui
um outro atributo para endereço. Deixa eu colocar aqui. Está para cá. Endereço. Bem, no endereço, atributo composto, né? Endereço pode ter rua, pode ter número, pode ter o bairro, tá? Pode ter o CEP. Então ele pode ser dividido. Ele não é um atributo atômico. A gente vê que o atributo atômico ele é indivisível, tá? Por exemplo, a idade. A gente não pode dividir a idade. Mas o endereço a gente pode dividir em rua, CEP, bairro, tá? Então o endereço ele é composto por vários outros atributos. Então a gente não coloca como atributo simples, tá? Aqui no BR Modelo tem uma opção aqui, ó. Essa aqui, ela é a opção de atributo multivalorado. Quando eu coloco o mouse em cima, aparece o nome desse atributo multivalorado. Aí eu vou clicar aqui, tá? Vou trazer para cá. Vou trazer para cá e você vai formatando, tá bom? Da forma que você achar interessante aqui. Vou colocar aqui endereço. O BR Modelo ele tem esse problema, endereço, de desconfigurar. E você vai ter que ir formatando e ajeitando, tá, gente? O endereço, vou colocar aqui rua. O próximo vai se chamar bairro. Beleza? Muito bem, gente, muito bem. Agora, vamos identificar esse atributo aqui como um atributo que não pode se repetir. Nós temos funcionários que repetem o nome. Temos funcionários que podem ter o mesmo número de celular, por exemplo. Tem um funcionário que não tem. Mas pega o contato do meu amigo e põe no meu contato aí também, porque caso aconteça alguma coisa, liga para ele, ele é meu vizinho e tudo mais, tá? Então, o contato é um número que pode se repetir. Endereço. Funcionários podem morar no mesmo endereço também, tá? Agora, o único atributo que não pode ser alterado é o atributo ID funcionário, porque cada um vai ter o seu. É um atributo que tem valor único. Não pode ser divisível com outro. Então, vocês que já vêm do curso técnico, já têm experiência, devem relembrar isso. É um atributo, a gente tem que alterar aqui no identificador e colocar sim, é o atributo identificador. Quando nós formos passar para o modelo lógico, esse atributo identificador vai ser chamado de chave primária. Beleza? Bem, está faltando colocar aqui os atributos de dependente. Fica como atividade para você fazer aqui esses atributos da entidade dependente. Beleza, galera? Então, pratiquem aí, façam esse modelo aqui, entidade de relacionamento aí na casa de vocês, no seu computador. E aí nós vamos aqui para uma atividade prática. Então a atividade que eu deixo para vocês no dia de hoje é essa daqui, ó, atividade prática. Vamos desenhar esse texto aqui numa entidade de relacionamento, no modelo no MER, famoso MER. Beleza? Vamos transformar em gráfico isso. Uma empresa deseja criar um sistema de banco de dados, tá? Ela possui vários corretores de imóveis, então é uma empresa que tem vários corretores de imóveis como funcionários, né? Para atender clientes, compradores e inquilinos de imóveis. Então, esses corretores, eles atendem tanto clientes como inquilinos, tá? Crie um modelo entidade de relacionamento com base nesse texto. Então, é muito simples o que a gente vai fazer. A gente vai criar um modelo MER, tá? E ali a gente vai identificar nesse texto quem são as entidades. Vamos identificar os atributos, tá? Quais são os atributos, como é que eles se relacionam, beleza? Essa é a atividade que vocês vão ter que fazer, beleza? E nós vamos agora para a nossa próxima aula, que é a aula... Deixa eu pegar aqui, só um instante. De cardinalidade, beleza? Deixa eu verificar aqui.
Aula de cardinalidade, galera. Bem. Beleza, vamos lá então para a aula de cardinalidade, tá? Vamos lá, show de bola. Cardinalidade, cara. A cardinalidade são os tipos de relacionamento que existem entre as entidades, beleza? Isso é muito importante a gente compreender o que é uma cardinalidade, porque isso vai alterar lá no modelo de dados. Então, quando a gente domina a cardinalidade, certamente a gente vai ter um projeto bom com relação ao desenvolvimento das relações, tá? Consequentemente, quando a gente cria um modelo físico, a gente vai ter um banco bom, tá? O sistema funcionando perfeitamente, tá? Então, a gente vai ver aqui os tipos de relacionamento. São 3 os tipos de relacionamento, tá? 1 para 1, para N, N para N. A gente vai ver na prática aqui, através do exemplo que eu trouxe para vocês aqui. A gente vai fazer isso agora, beleza? Vamos entender... Deixa eu só apagar esse aqui, tá? Deixa eu apagar esse aqui. E vamos entender aqui, vou aumentar um pouquinho para vocês terem uma visão melhor, tá? Vamos compreender aqui exemplo, tá? Vamos lá então. Muito bem. Eu tenho uma entidade marido, não estou trabalhando com atributo aqui que é para deixar bem claro a questão da cardinalidade, beleza? Então vamos focar na cardinalidade. A gente já sabe aqui que tem a entidade marido, tem a entidade esposa, tá? Qual é o relacionamento entre marido e esposa? Marido é casado com a esposa. É doido, vocês são muito inteligentes. Olha, vocês falaram antes de mim, cara. Bem, muito bem. Qual é a cardinalidade de marido casado para esposa? Existe 1 para 1, 1 para N e N para N, tá? 1 para 1 um é casado com 1 para N, um é casado com uma ou várias esposas. O marido pode ser casado com várias esposas, a esposa pode ser casada com vários maridos. Vamos ver qual é o certo de acordo com esse nosso primeiro exemplo aqui, beleza? Vamos lá então. Eu quero ver que vocês me respondem aí, beleza? Vamos lá. Marido é casado com a esposa, tá? Vou colocar aqui a ligação, tá? E aí a gente vai fazer a alteração, beleza? Muito bem. Vamos fazer a pergunta da esquerda para a direita, beleza? E a resposta a gente vai obter bem aqui do lado da direita. Depois a gente vai fazer o processo inverso. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta. O marido, ele é casado com quantas esposas? Ele pode ser casado com uma ou várias esposas? Quando ele casa com uma ou várias? Cadê a resposta? Eu não ouvi vocês falarem. Mais alto. Fala mais alto para eu ouvir aqui. Beleza, exatamente, cara. O marido é casado com uma esposa. Beleza? Então a gente vem aqui, seleciona esse camarada aqui, tá? E a gente vem aqui na lateral, aqui nas propriedades, tá? Dos objetos. A gente vai alterar esse camarada aqui, ó. E vamos colocar 1 para 1. Beleza? O marido, ele pode ser casado com uma esposa, no mínimo uma, depois que ele casa, né? E no máximo uma. Ele não pode ser casado com uma ou duas, não. Ele só pode ser casado com uma. No mínimo é uma e no máximo é uma também, tá? Agora a gente vai fazer a pergunta da direita para a esquerda. Observa como é fácil. Uma esposa é casada com quantos maridos? Um ou dois, ou um ou três, ou quatro? Um ou um, tá bom? É no mínimo um e é no máximo um também. Beleza? Ainda bem, cara. Pensou se a esposa fosse casada com 2 maridos? Ia colar não, cara. Bora lá. Então essa cardinalidade aqui ela é de 1 para 1, tá bom? Relembrando, pergunta da esquerda para a direita, a resposta vem na direita. Pergunta da esquerda para a direita, a resposta vem na esquerda. Vamos lá. Pessoa e certidão de óbito. Beleza. Uma pessoa morre. Ela recebe a certidão de óbito. A pessoa tem característica própria. Certidão de óbito também, cara. Então é o seguinte, a pergunta que a gente faz. Deixa eu colocar logo aqui a ligação, tá? Beleza. Vamos lá. Uma pessoa, ela recebe quantas certidões de óbito? 1, 2 ou 3 ou 4? Quantas? Pessoa que morre.
ela recebe uma certidão, tá? Então, aqui, cara, ela recebe no mínimo uma quando ela morre e ela recebe no máximo uma também. Então, aqui é um, tá? A gente tem que fazer a alteração aqui. Observa como é fácil. Você que ainda não tinha aprendido no curso técnico, cardinalidade, meu amigo, essa é a hora, meu amigo. Veja como é fácil esse negócio aqui. Agora, vamos lá. A certidão de óbito, ela é dada para quantas pessoas, tá? A certidão de óbito com o nome da pessoa, né? Ela é dada para quantas pessoas? Uma pessoa. Cada pessoa recebe uma certidão. Uma certidão ela só é enviada para uma pessoa, tá bom? Com o nome, com aquele nome. Maria. Maria recebeu quantas certidões de óbito? Uma. E no mínimo uma e no máximo uma. A certidão de óbito da Maria foi dada para quantos? Para uma Maria ou para várias Marias? Para uma pessoa apenas. Então aqui é 1 para 1. Beleza? Agora vamos ver aqui um outro modelo de cardinalidade, tá bom? Um outro tipo. É um exemplo aqui. Deixa eu descer aqui. Beleza. Você já vai olhando aí o de baixo aí, tá? Aqui. Empresa e filial. As empresas têm características próprias, filial também, cara. Aí a gente vai fazer aqui a cardinalidade. Isso aí. Eu sei que tu já tá fazendo aí na minha frente, que eu ouvi tua voz sussurrando aí. Show de bola. Então é o seguinte, ó, vamos lá fazer a alteração dessa cardinalidade aqui. Vamos treinar. Beleza? Vamos fazer a pergunta da esquerda para a direita. A resposta fica bem aqui. Beleza? Uma empresa possui filial. Uma empresa, ela pode possuir uma, duas, três, quatro filiais. Quantas que ela pode possuir uma empresa? Ela pode possuir nenhuma filial, ela pode ser apenas local, ou ela pode possuir várias filiais. Beleza? Então aqui a resposta é 0 e N, tá? Então aqui, deixa eu clicar aqui, não precisa alterar, já está certo. 0 e N, ela pode possuir nenhuma filial ou várias filiais. Entende isso? E aqui do outro lado agora. Uma filial, ela pertence a quantas empresas? A nenhuma empresa, a uma empresa ou a várias empresas? Ela pode possuir, obviamente com a filial, ela tem que pertencer a alguma empresa, então 0 não é. No mínimo ela pertence a uma e no máximo ela pertence a uma também, cara. Uma filial não pode pertencer a duas empresas, se ela é filial de uma única empresa, né? Então aqui é 1 para 1. A filial, ela pertence a uma empresa, 1 para 1. A gente vem aqui e faz a alteração, tá? Vamos ver esse próximo aqui, fazendo a pergunta da esquerda para a direita. Beleza? Pô, isso aqui é muito show de bola. Isso é muito filé, cara. Olha só. Departamento e colaborador, tá bom? Aqui está escrito trabalho, a gente pode alterar por possui, departamento possui, tá? Vamos colocar aqui, possui colaborador. Ou então o colaborador trabalha no departamento. Beleza. Então vamos lá. O departamento ele pode possuir colaborador, beleza. Ele pode possuir quantos colaboradores no departamento? Ele pode possuir nenhum? Alguém cria um departamento para não possuir nenhum colaborador? Não, toda empresa cria um departamento para possuir colaborador, tá? Então, o departamento ele possui um ou vários colaboradores. Vou botar aqui. Ele possui um ou vários colaboradores. Pode ter um ou pode ter mais de um. N, tá? Então aqui é 1 para N. Beleza? Agora o colaborador. Vamos fazer a pergunta inversa. Ele trabalha em quantos departamentos? Um colaborador ele pode trabalhar em nenhum departamento? Não. Quando um funcionário entra numa empresa, a primeira coisa que ele faz é ser alocado em uma área da empresa para trabalhar. Ele nunca está assim, em nenhum lugar, senão ele não vai ter onde trabalhar. Tá? Então, ele sempre está em no mínimo um departamento. Ele pode trabalhar em 2 departamentos? Bem, eu desconheço um trabalhador que elabora em 2 departamentos. E, geralmente, uma empresa ele é ligado a somente um departamento. Beleza? E lá ele trabalha. Ou seja, ele trabalha
e no mínimo 1 e no máximo 1 também. Beleza? Vamos colocar aqui. Então, em geral é isso, tá? Então, nós temos exemplos aqui de 1 para n e aqui também 1 para n. Mesmo tendo 0 aqui, continua 1 para n, tá, galera? É assim que a gente faz a leitura, tá? E aqui 1 para n. Quando a gente tem 2 dígitos aqui, a gente consegue entender o máximo e o mínimo também, tá? Agora, eu quero colocar aqui um outro exemplo aqui, cara. Tá? Bora ver aqui. Vamos lá. Um outro exemplo de cardinalidade. A gente já viu 1 para 1, 1 para n. E aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá passando a hora aqui, beleza? 1 para 1 para n. Agora a gente vai ver aqui, estudando como é que vai ficar essa questão aqui de atleta pratica esporte. Beleza. Atleta e esporte são entidades, possui característica própria. Vamos lá então, fazendo a pergunta da esquerda para a direita, gente. Um atleta, ele pode praticar quantos esportes? Um atleta, no mínimo, ele pratica um, né? E no máximo, ele pode praticar mais de um? Sim, ele pode praticar 2 esportes, 3 esportes. Então aqui, cara, aqui é 1 para n, beleza? Agora vamos fazer ao contrário. Um esporte, tá? Ele pode ter mais de... Ele tem só um atleta ou tem vários atletas? Um esporte, ele tem vários atletas, tá? Todo esporte ele tem vários atletas competindo ali numa competição, se fosse um sistema de banco de dados, tá? Ele tem vários atletas. Então aqui, gente, é no mínimo 1 e no máximo n. Então aqui nós temos n para n, tá? Nós temos aqui uma cardinalidade onde a gente tem n para n. Um atleta pode praticar vários esportes e um esporte pode ser praticado por vários tipos de atleta, tá? Então vamos ver aqui um outro exemplo aqui, tá? Livro e autor são 2 entidades. Cardinalidade é escrever, tá? Então nós temos aqui um livro, vou colocar aqui. O livro ele pode ser escrito por quantos autores, tá? Um livro ele é escrito por quantos autores? Vou botar bem aqui. Por quantos autores? Um livro pode ser escrito só por um? Pode. Ele pode ser escrito por nenhum? Não. Não tem condições. Alguém tem que escrever o livro, né? Então é o seguinte, ó, ele pode ser escrito por um ou vários autores. Então aqui é 1 e n, tá? No mínimo um autor e no máximo vários autores, tá bom? Agora a pergunta da direita para a esquerda, bora lá. Um autor ele escreve quantos livros? Se ele é autor, ele escreve no mínimo 1. E ele pode escrever mais de um? Pode. Aqui também é 1 para n, tá? E aí a gente já está finalizando aqui. Opa, não, ainda tem mais ainda. Show de bola. Tá morrendo, tá morrendo. Vamos lá, vamos colocar aqui. Você vê que é bem fácil, cara, é tranquilo. É show de bola, tá bom? O colaborador e dependente, tá? Vamos examinar essa questão de cardinalidade do colaborador e do dependente, tá? Agora vamos lá, vocês que resolvem essa daqui. Vamos lá, vou esperar vocês fazerem. Já fizeram? Beleza, show de bola. Vamos lá então. Colaborador ele possui dependente, beleza. Pergunta da esquerda para a direita, tá? O colaborador ele possui quantos dependentes? Ele pode possuir quantos dependentes? Ele pode ter nenhum dependente? Pode. Então aqui é 0. Tá? Ele pode ter um dependente? Pode. Pode ter mais de um? Pode também. Então aqui é 0 e n, cara. Tá certíssimo. O dependente, ele é dependente de quantos colaboradores? Só pode ser dependente de um. Mesmo que pai e mãe trabalhem na mesma empresa, como é lá no caso do meu trabalho, lá não pode ter um dependente sobre o histórico de 2, né? 2 funcionários que sejam casados. Tem que escolher um, tá? Então aqui somente um, beleza? Então o dependente ele só pode ter dependência de no máximo 1, de no mínimo 1 e no máximo 1, beleza? E aqui nós temos a opção próximo aqui, vamos ver como é que fica aqui essa cardinalidade aqui de pessoa e imóvel. Só um instante aqui. Tá aqui, ó. Pessoa utiliza imóvel. Uma pessoa ela pode morar em quantas casas, né? Geralmente uma pessoa ela mora em uma casa, né, gente? Então aqui ela utiliza quantas casas para morar? O normal e muito comum é um imóvel, tá? Então aqui
Ela pode morar em dois imóveis? Pode, né? Vai que tem um terreno ali, um sítio também. Pode morar em dois? Pode. Então, é no mínimo um e no máximo vários. Mas o mais comum, lembrando, que é um imóvel, tá? A pessoa pode ter vários imóveis também. Agora, fazendo a pergunta ao contrário, de imóvel para pessoa, né? O imóvel, ele pode ser utilizado por quantas pessoas? Uma pessoa? Uma pessoa, geralmente tem o dono, o imóvel tem o dono, né? Então, aqui é no mínimo uma pessoa, que é o dono. Pode ser utilizado por uma pessoa? Pode ser utilizado por duas pessoas? Pode, cara, ele pode ser, né? Utilizado por outra pessoa. Pode ser o cônjuge que pode estar lá, os filhos também. Então aqui é 1 para N, beleza? E aqui, essa cardinalidade aqui, ela não está incompleta não, tá bom? Eu vou aproveitar esse camarada aqui para fazer esse de baixo aqui, beleza? Então vamos lá então. Nós temos aqui um exemplo de cardinalidade aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é que é, tá bom? Como é que a gente faz aqui? Ó, pessoa, ela é casada com pessoa. Tem uma redundância aqui, né? Toda pessoa ela é casada com uma outra pessoa. Então a gente não pode criar duas entidades com o mesmo nome. Uma tem que ser excluída. Então ela é casada com ela mesma, entendeu? Então aqui a gente tira esse camarada aqui, cara, tá? A gente vai excluir esse camarada aqui. E a gente vai colocar o autorrelacionamento, tá bom? Então nós temos aqui essa opção aqui, que é autorrelacionamento. Ela é casada com ela mesma, tá? A gente escolhe essa opção aqui. Casada. Beleza. Uma pessoa casa com pessoa. Então cada pessoa ela é casada com uma única pessoa. Na legislação brasileira, a gente não pode casar, com mais de uma pessoa. Beleza? Aqui, pessoa casada com pessoa. Ela pode ser casada ou pode ser solteira, por isso que é 01. Beleza? Opa, 1 para 1, tá bom? Depois que casa, 1 para 1. Tá? Muito bem. Aqui um exemplo também, tá? É autorrelacionamento. O vigilante, ele rende vigilante. Observa que um vigilante rende um vigilante, tá bom? Não tem chora-menega não, aqui é cada um rende um. Quem trabalha em setores que tem vigilância sabe que cada um rende um. Não tem dois vigilantes para render um vigilante. Sempre é um rendendo um. Beleza? É no mínimo um e no máximo um. Então aqui nós temos uma redundância, tá? O vigilante rende vigilante. Duas entidades. Não pode. A gente vem aqui, exclui e coloca um autorrelacionamento, tá? Clica em cima aqui e coloca um nome aqui, tá bom? Aqui é render a pessoa, tá bom? 1 para 1 aqui também, tá? Um vigilante rende um vigilante. No mínimo um vigilante rende um, no máximo rende um também, tá? Bem, gente, com isso eu acabo a aula por aqui. Cardinalidade é o nosso assunto que a gente trabalhou hoje, tá? E até a próxima aula, galera. Falou, valeu, fui!